O dinheiro mudou e quem não acompanha fica para trás. E hoje a gente fala de inovação financeira, da fintech ao ecossistema financeiro que está moldando o futuro. Fique aqui com a gente. Fala galera, bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Samir Caran, estou aqui hoje com meu grande amigo Léo Barros, recebendo nada mais, nada menos que Eduardo Sgobi. Eduardo, muito bem-vindo, nosso querido CEO e fundador do Eden Finance. Falei certo? Eden Finance Group. Muito bom, muito Queridos chique. Léo e Samir, muito obrigado por essa oportunidade. Eu confesso que quando me disseram, Edu, você quer participar Quer ir do pra PQP? eu falei, gente, olha, é um pouco complicado, mas depois que me explicaram, Performa que pode. Antes Eu que falei, você tudo pense bem. outra coisa, é isso aí. Exatamente. Muito obrigado, grande oportunidade. A gente que agradece aqui. Vamos falar de dinheiro, né, Léo? Vamos, bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Dinheiro é algo que todo mundo acho que precisa, né? Já abriram a conta do Eden? Quase. Estamos ali na Quase. prévia, tá me convencendo. Falta mais um tiquinho ali. E bacana também podcaster, né? Tem o Eden Pod. Temos. E eu queria começar aqui abrindo, Eduardo, o PQP a gente fala muito sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, né? Vamos navegar nesses três temas. Mas que você contasse rapidamente, brevemente para a galera aí, de onde veio, né, essa ideia realmente de iniciar, né, o Eden Finance Group. Já nasceu com esse nome, nasceu de outro jeito. Conta um pouquinho dessa história, Claro. da onde veio esse bichinho do empreendedorismo que te picou. E mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Bom, vamos lá. É uma grande honra estar aqui com vocês. E o Eden começou seu princípio em 2010, porque eu tive toda uma carreira em mercado financeiro no Brasil e fora. Legal. No total foram 7 países, eu digo que tudo 7 países, Olha. 7 processos de fusões e aquisições. Em 2010, quando eu inaugurei minha empresa de consultoria, comecei a perceber que as empresas tinham uma necessidade além daquela que os bancos enxergavam. Porque no contexto geral, em bancos, nós somos desenvolvidos para fazer vendas de produtos. Tá bom. E nós estamos sempre pressupondo que o produto está diretamente adequado à necessidade do cliente. A pergunta é, quantos bancários foram empreendedores? Pouquíssimos. Interessante. A grande questão é que no momento que eu fui empreendedor, eu percebi que a realidade da empresa, dos clientes, era muito diferente daquilo que os bancos ofereciam. Então, obviamente, não tinha nome, mas foi ali que nasceu, como você disse, o bichinho do Legal, Eden. Legal. Foi picado ali. Isso. Foi picado ali. o Foi bichinho, picado né? ali, exatamente. Eu já tinha sido picado para me tornar empreendedor, né? É isso que eu ia Porque- perguntar. Isso. Sua primeira iniciativa como empreendedor Foi uma outra empresa. Foi o que? Qual que era, assim, o ramo? Então, olha só, em 2005, o Banco Santander comprou a ABN AMRO e eu era do Sim. ABN AMRO. E eu tinha passado por 6 processos de fusões e aquisições. Tá bom. Inclusive, no momento, eu fui capa da revista Você S.A. Que e o título era Como Bacana. Sobreviver às Mudanças. Que eu passei por processos de fusões, de Legal. aquisições, qualquer tipo de confusão no Brasil e fora. E sobrevivi a todas. Interessante. Então, um dos pontos que eu sempre dizia é que você tem que ser um empreendedor da sua carreira. Olha como é Boa. interessante. Falamos muito. E como empreendedor da sua carreira, você não tem que dizer que você precisa de um emprego, que você tem que se prender a ele. Você é uma empresa. Então, era muito o conceito do você S.A. propriamente dito, né? Já que estava lá. Total. E eu brincava, eu falava que era o You Company, né? Então, você tem que olhar que você é uma empresa e você tem que se posicionar como tal. Legal. Em 2007, já esperando que nesse processo de fusão poderia eventualmente fazer parte de um processo de corte, aí não depende de competência de ninguém, porque processo de fusões você tem sobreposições. Aí, naturalmente, Natural. a corporação ela tem que decidir aquele que está mais adequado ao momento que ela vive. Mas eu permaneci. Eu não fui demitido. Em 2010, eu tive que pedir demissão. E aí eu tive que tirar o Santander da minha vida naquele momento, que é uma casa maravilhosa. O banco é nosso parceiro até hoje para as operações de tesouraria. É uma casa que, assim, que eu realmente tenho muita gratidão por ela. Legal. No que eu fundei esta empresa, se chamava FBM, né? O conceito era Fazendo o Brasil Melhor. Começamos legal. como uma escola de negócios, com sócios fantásticos. Da escola de negócios, em 2007, evoluímos para a consultoria Consultoria. e crescemos bastante. Focado em financeiro. Focado na implementação do IFRS, que é o novo padrão contábil, governança Tá bom, corporativa, Tá bom. gestão de riscos, Gestão. políticas de crédito. Então, realmente, cresceu bastante Que bacana. e muito no mercado financeiro. Tá bom. Então, nós fizemos grande parte das operações para a implementação do IFRS. Entendi. Atingimos 90% dos bancos de médio porte e fizemos também corporações como HSBC, Itaúsa. Foi bem interessante. Que legal. Alelo e por aí vai.
Que E legal, fica um processo Eduardo. muito bacana. Bacana. É. E aí nessa de empreender, você percebeu que Que tinha essa necessidade. tinha essa necessidade de mercado, tinha um espaço ali de Isso. mercado para atender. Mas ainda não foi nesse momento da Tá. FBM. Foi no momento na hora que eu comecei a atuar com a indústria, fazendo turnaround, Entendi. operações de M&A, fizemos operações importantes, como a fusão da Biatlântico com a Gnatos, o jogo do Paliage, o maior do mundo em equipamentos odontológicos. Tá bom. Bacana. Também a operação da venda da divisão de pet food da Cargill. Tá bom. Então, vendemos para outro grupo. Então, ali a gente começou a perceber que era Como possível você ir fez muito essas mais longe. operações como FBM. Isso. Tá. E olhar a visão de produtos financeiros, soluções financeiras, muito vinculada à estratégia das corporações e os conceitos de governança corporativa. Então, a gente sempre fala que hoje o papel do EDA é não somente fazer venda de produtos, mas é levar soluções financeiras muito numa visão de uma solução financeira corporativa. Entendi. Então, é apoiar as empresas a pensar estrategicamente nos produtos financeiros para o seu negócio. É aí que vem o EDA. Boa. E da onde que veio o pilar da tecnologia? Conta assim no início. O Edan tem 5 anos, né? Pelo que eu entendi. Veio num momento também super tranquilo, né? Assim, pandemia. Dia ou 13 não, de foi março de 2020. Sério, cara? Sério, uma sexta-feira 13. Isso. E eu vou explicar, bom, vamos lá. Nossa. O Edan começou primeiro como um MVP, como todo Sim. mundo que está habituado a fazer Sim. estratégia faz seu protótipo. Isso. E é o JAC, né? Já que deu certo, a gente evolui. Uhum. O que era esse processo aqui da nosso MVP? Se chamava Cash Tag, esse era o nome que ele possuía. Legal. Nós tokenizávamos recebíveis de cartões de crédito entendi. para que os estabelecimentos comerciais clientes eles pudessem desmembrar em NFT de R$1 e pagar os seus fornecedores. Uau. Os fornecedores antecipavam esses recebíveis de cartões, que é um custo muito inferior a uma antecipação de uma duplicata no mercado, reduzíamos o custo financeiro e contribuímos com a cadeia de valor. É isso. Legal. Então, onde é que veio a veia de tecnologia? Desde o momento Desde zero. Menos um. Desde sempre. Exato. Desde sempre. Já nasceu e um dos sócios tem mais o pilar de tecnologia. Nenhum dos sócios tem. Os Princípio. 3 são financeiros? Os três são Os financeiros. 3 são no mercado É. financeiro. Eu sou formado em contabilidade e de contabilidade eu fiz pós-graduação em controladoria, MBA, executivo internacional, mas muito com essa veia voltada para tecnologia, porque eu trabalhei muito com consultoria funcional dentro e fora do banco. Entendi. Então, enquanto eu estava no banco, no Sudamérica, que foi a primeira casa que eu realmente comecei a ter contato, eu trabalhava numa área chamada Relações Paris-Milão, que foi que me levou para atuar onde? Paris, não. Primeiro no Uruguai. Eu ia falar na França. Todo mundo fala. Primeiro foi para o Uruguai, Tá. participar de um projeto chamado Data Warehouse, e ali muito mais Sim. contato. Na volta, aí sim, fui realmente para Paris, depois Milão, Legal. acabei rodando por vários países. Mas a grande questão é que a tecnologia sempre fez parte como diferencial competitivo do desenvolvimento da minha carreira. Interessante. Enquanto os colegas tinham dificuldade, por exemplo, em fazer uma macro, dificuldade em entender um SQL, dificuldade em trabalhar com o Data Warehouse, desde o momento zero eu sempre trabalhei. Eu sempre digo que a tecnologia, ela te proporciona duas coisas. Primeiro, eficiência operacional. Boa. O segundo, se você é preguiçoso, te sobra mais tempo. Exato. Então, se você, super preguiçoso. se você A gente não fala quer isso trabalhar direto. como O louco, tempo todo. Cara, usa a sou tecnologia a seu preguiçoso favor. Pra caramba, Eduardo. Então, assim, cara, como que eu posso fazer isso gastando menos tempo? Isso isso. foi algo que, assim, É isso. sempre tá no nosso DNA. Inclusive, um dos nossos valores na performance é a simplicidade. Isso. E quando a gente fala simplicidade, tem uma frase que é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisa ser feito. Então, isso como é aí. que eu maximizo esse trabalho? Cara, isso aqui não faz sentido. Vamos É. reduzir, vamos enxugar, vamos simplificar, né? Maximizar o que você não precisa fazer. Então, acho que esse é algo que também muito do que a gente acredita, né? É Usar isso. É um princípio. tecnologia é um meio para fazer isso, mas poderia ter outras formas. Utilize a tecnologia a seu favor, é o que você diz na empresa. Quando alguém me fala assim, Edu, eu não tenho tempo, eu falo, se você não colocar tecnologia, você nunca terá. Nunca vai ter tempo. E a grande questão é assim, que, Legal, cara. que muitas vezes nas empresas, você cria o vício de que é necessário parar, ter tempo para desenvolver tecnologia. Muitas vezes é necessário você investir mais tempo, até para você entender exatamente o que você quer. Porque a tecnologia, a solução, ela não nasce pronta. Ela é uma obra de arte. Ela tem que ser lapidada, ela tem que ser criada, tem que ser pensada, tem que ser revista, tem que ser aprimorada até que ela realmente atenda às necessidades da sua empresa. E tanto tecnologia quanto soluções financeiras, o nosso pilar de desenvolvimento é exatamente o mesmo. Por isso, se você olhar no meu LinkedIn, não está escrito lá CEO, está escrito Business Designer. Boa. Porque usa tecnologia, usa soluções financeiras e estratégia a favor das necessidades e estratégia dos clientes. E os seus sócios, eles já são os mesmos sócios desde o início? Então, temos mais 2 sócios. Na sim. realidade, tem o Antônio Júnior, que ele é formado em administração, então vocês veem que também bacana. não tem nada a ver com tecnologia.
toda uma carreira como diretor do middle market, e tem a Lilian Pod, que tem formação em economia, Legal. mas sempre atua em finanças. Então, os pilares que nós temos na corporação são pilares voltados para estratégia, fundamentos econômicos e Interessante. desenvolvimento de negócios. Tem uma frase que a gente fala bastante, que é assim, alguns futuristas falam assim, eu nem lembro a quem é atribuída inicialmente, agora me fugiu a memória, mas assim, no futuro todas as empresas vão ser empresas de tecnologia que fazem alguma coisa. Qual o futuro? Não sei, no futuro, né? Então, assim, por quê? Cara, cada vez mais você pega hoje, por exemplo, uma Ambev, né? Pô, faz o quê? Faz bebida. O que mais tem lá é tecnologia, né? Virou Ambev Tech, tem mais de 1.200 pessoas que trabalham. Então, pega o caso do Magazine Luiza, um dos maiores varejistas do Brasil. Cara, só em TI, né? O Luiza Labs ali realmente revolucionou a empresa. Você pega grandes casos, empresas mais valiosas hoje nos Estados Unidos, no mundo, né? SP 500 ali, as primeiras empresas são empresas de tecnologia. Hoje quem está fazendo carro elétrico não é montadora, é empresa de tecnologia. Né? Então é um ponto interessante a gente estar no meio, né, desse setor e entender como que é para vocês, né, sendo obviamente do mercado, como é que vocês têm esse olhar para a tecnologia e como é que você acha que isso te diferencia dos seus concorrentes? Você falou uma frase interessante, falou, toda empresa vai se tornar uma empresa de tecnologia. Todos os meus colegas de tecnologia, os amigos, falam exatamente essa frase, que eu não acredito, sendo muito franco. Sim, sim. E vou dizer por quê. Eu não Toda lembro quem é empresa o usa autor. energia. Exato. Nem toda empresa é empresa de energia. Exato. Toda empresa tem gente, nem toda empresa é empresa de recursos humanos. Então, Boa. assim, a grande questão é, você tem os especialistas de cada área como vocês, por mais que eu goste de tecnologia, por mais que eu empregue tecnologia, eu preciso dos especialistas. Isso. Eles vão me dizer qual que é Isso. a melhor tecnologia para aquele momento, para o que eu desejo. Isso. E se não tem, eles vão procurar. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando eu interpreto essa frase, é assim, é uma empresa de tecnologia que faz alguma coisa. Na verdade, ela é sempre em prol do quê? Isso. Ela é sempre meio. Agora, ter isso como pilar central, ainda mais hoje, vamos dizer assim, a gente está falando muito de IA. Né? O último dos episódios, a gente recebeu, cara, um especialista de inteligência artificial falando realmente sobre esse futuro, sobre como isso vai moldar os próximos meses, não é nem anos. A gente já está falando de uma revolução. Não, já está. Exato. Já está. Já está. Exponencial. Isso. Então, e empresas que estão surgindo agora, estão surgindo com esse conceito do AI first. Então, assim, primeiro eu olho, por exemplo, estou pensando em fazer uma nova atividade. Peraí, como é que a IA resolveria isso? Porque se a IA pode fazer, eu já começo colocando aquilo, tá bom, o que sobra que a gente vai precisar colocar o poder analítico, a estratégia, o capital intelectual, o ser humano para fazer o trabalho nobre. Né? Então, essa é uma revolução, uma inversão, mas sempre, obviamente, ela ainda é um meio, ela não é um fim. Né? O fim é o objetivo de gerar valor para o seu cliente. Exatamente. Boa, legal. Agora, IA não é futuro, esse é o ponto. Não. IA é realidade, hoje. é presente. Nosso tagline da Performa é o futuro hoje. Então, parece até piada, mas é isso mesmo. É o futuro hoje. Então, assim, a gente já começou a construir, porque o futuro a gente constrói, a gente não espera por ele. Isso, então, e o nosso, parecido com o de vocês, é transformando negócios, reescrevendo o futuro. Olha só! Nossa, que sinergia aqui! Gostei, Já hein? na largada, já estamos super alinhados. Porque Boa. o grande ponto é esse. Como que IA vai transformar? Já está transformando. Já tá. O que eu posso dizer, dei uma entrevista semana passada que eu disse exatamente isso. São duas transformações grandes no mercado. Primeiro, se você na sua empresa não olha IA, se você não olha inovação, você vai sucumbir. Esquece. Isso é claro. Boa. Então, assim, tem que entender que se você não é um artista, onde você cria uma obra de arte e ela tem valor justamente porque você criou, todas as outras você tem necessidade da inovação e da tecnologia embarcadas no seu negócio, seja ele qual for. Esse é o primeiro tema. Tá bom. O segundo tema é, com o emprego da alta tecnologia e IA fazendo diferença e tirando atividades que eventualmente pessoas faziam, mas sem muito valor agregado, num tempo muito mais rápido, com cálculo ali em fração de milésimos de segundo, não é de segundos, de milésimos de segundo. Quer dizer, você transforma realmente o mercado, então naturalmente você começa a ter pessoas que vão perder os seus postos de trabalho porque perde a utilidade. O grande ponto é nós precisamos transformar as pessoas em empreendedores
que terão cada vez mais necessidade de soluções tecnológicas para os seus novos negócios e de um braço financeiro. E aqui estamos nós para contribuir com eles. Boa. Aí. Acho que até o final do episódio um vai virar cliente do outro aqui. Tô Alguém vai pressentindo Se eu ainda não isso. convenci, eu não sei o que então, falta. né? Vamos abrir a conta lá e a gente vai ajudar vocês nessa jornada de Será um inteligência prazer vocês nos artificial. apoiarem. O Eduardo, certeza. Diga, Léo. você falou que você veio do banco, né? A minha Isso. mãe também veio do banco, então Legal, em tem casa, a assim, eu família tenho uma de mãe bancária que bancária. trabalhou, inclusive, era Banespa na época, que depois também Nível foi, Santander. virou Santander também. E eu queria saber como você viu essa evolução do banco, crescendo, evoluindo, a tecnologia, Comparando bancos comparando de com hoje, o banco de hoje, o fazendo Edel, um paralelo por exemplo, com com como era um lá banco atrás. de É outra 30 realidade. anos atrás. Deixa eu contar para vocês, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu trabalhava com folha de papel maço, HP12C, para calcular contrato de mútuo. Caramba. Quando veio o Lotus 123, apesar de eu Sim. parecer, já era uma evolução maravilhosa. Você tava engatinhando, né? Você começou Não, com 12 não tava, anos, não 10 tava. Eu realmente tenho uma genética muito boa, É muito boa, boa, legal. muito boa. Caramba. E o grande ponto o que que é? Que esse processo, eu sempre digo para os mais jovens, que eu vivi todas as transformações do mercado financeiro, Sim. todas. O que está hoje no mercado, eu participei de absolutamente tudo. Quando alguém me diz assim, mas Edu, você conhece todos os produtos? Eu falei, bom, são duas coisas. Primeiro que eu participei de todos esses momentos históricos, onde o Brasil era um país hiperinflacionário e por conta disso tinha que fazer todos os seus controles, todas aquelas divisões dos diversos planos econômicos que nós tivemos e a tecnologia sempre embarcando para que nós pudéssemos minimamente atender os clientes, porque senão do contrário seria impossível atender os clientes. É. Então eu me lembro que em todo esse processo, o que nós tivemos na transformação do mercado financeiro brasileiro? Ele se tornou, e eu não tenho receio de dizer isso, no mais avançado do planeta. No mais Eu avançado. já ouvi falar também. Você pode até ter tecnologias disruptivas que começam a fazer parte e que a gente ainda acaba não embarcando na operação porque aguarda uma autorização do Banco Central, mas não quer dizer que nós não saibamos como fazer. Então, Sim. nós estamos sempre olhando os periféricos de desenvolvimento para agregar valor. Vamos dar um exemplo que eu sempre trato, Pix. Sim. Sim, o Pix. O Pix, por exemplo, ele é uma transformação disruptiva do mercado, Sim, por mais total, que as total. pessoas não percebam. Outra, as próprias fintechs. Sim. Então, vamos lembrar que as fintechs elas trouxeram o quê? Uma democratização, um acesso que até então somente com os grandes bancos era impossível de você atingir. Exato. Então, hoje, as pessoas conseguem abrir a sua conta na palma da mão, literalmente. Entra ali no seu Precisa de smartphone, minutos. em minutos ela abre a Minutos. conta sobre a documentação. Se a tecnologia ali que aproveita para fazer todo o reconhecimento facial da pessoa, Sim. checar se a documentação é dela mesmo, se não, quer dizer, você realmente tem parâmetros que possibilitam essa agilização. O Pix, por outro lado, ele trouxe uma economia financeira que as pessoas, a sociedade não percebe, mas você deixa de perder muito dinheiro com o demais. Pix. A gente até quase não consegue lembrar como vivia sem. Isso. Né? Outro dia eu tava assim, É como ver cara, sem internet. como Convencer a internet. Você não sabe convencer a internet. é que a gente vivia sem Ninguém isso? sabe ver E sem tem Pix. outro paralelo também, que você pega uma nota hoje, você até estranha. É. Eu não carrego dinheiro. Nós Eu temos peguei, várias lá. A eu gente tem peguei uma uma caixa nota, eu falei, meu Deus, como Uma que eu nota, uso uma isso? nota. Como eu uso Como que eu uso? E você tem dificuldade, né? dependendo do local, você realmente tem Tem, dificuldade. sim. Porque hoje o dinheiro ele é digital. Exato, nem troco. às Ficou vezes, todo você digital, consegue. eu não Então, e carrego olha mais só. carteira. E olha que interessante. Vamos pensar aqui em coisas básicas. Vamos pensar num boleto. Antes alguém pagar um boleto, 24 horas Uhum. depois, Sim. ou 48, 48, dependendo da praça, é. o dinheiro entrava na sua conta. Olha a perda financeira desse processo. Pagou em Pix, Na hora. instantâneo, tempo Já real. era. Troco. O famoso golpe da balinha, né? Uhum. Do valor de R$ 1,95, R$ 1,97, R$ 98, Acabou. que o estabelecimento comercial nunca tinha como te dar troco, empurrava uma balinha Uhum. quando dava balinha. Uhum. Com o dinheiro digital, acabou. Acabou. Então, quer dizer, essa transformação, aquela realmente transformou o Brasil como um todo e grande parte do nosso crescimento econômico, ele deve-se também, apesar que ninguém fala isso, ele deve-se também a esse sistema super sistema como eficiente desse país que é um continente. Vamos lembrar que São certeza. Paulo, a economia de São Paulo, o PIB de São Paulo é superior ao PIB da Argentina, que é um país que está aqui do lado Sim. e que é considerado o segundo maior país da América do Sul. Sim. Então, só para a gente entender a dimensão que Claro. nós temos aqui no nosso E país. você vê, Eduardo, o Brasil como referência no mercado financeiro em termos de tecnologia, exportando isso? Meu ponto é, a gente sempre importa tecnologia, né? A gente sempre tem aquela síndrome do cachorro caramelo. Ah, não, lá Isso. fora é melhor. E realmente isso você não é o primeiro que me fala. A gente tá no setor de tecnologia e vê realmente o quanto o nosso mercado financeiro é evoluído. Você enxerga um movimento de exportação dessa tecnologia? Eu enxergo dois movimentos. Você tem países que já percebem que o Brasil tem e nos procuram.
Legal. Então, você tem países como o Paraguai, o Chile, que Tá já bom. estão olhando a tecnologia que nós temos para poder aplicar em seus países. Você tem outros países que já absorvem tecnologia brasileira. Nós temos empresas brasileiras super conhecidas, Uhum. presentes em mais de 100 países. Mas nós temos um problema muito sério no Brasil. Nós não divulgamos. Verdade. Nós fazemos e ficamos discretos. Verdade. Por uma questão, o brasileiro acha que se ele divulgar, alguém vai copiar. É. Então, vou dar uma péssima notícia. Alguém vai Já te estão copiar de copiando qualquer sem você. maneira. Exato. Só que só tem um detalhe. Se você divulga, vão saber que estão copiando de você. É. Se você não divulga, vão achar que foi ele que Que foi criou. ele que fez. É. Então, assim, o brasileiro, no contexto geral, nós temos uma questão que o Brasil, como eu disse, é um país muito grande. E nós estamos sempre olhando o nosso mercado no lugar de olhar também outros mercados. Sim. Quando o Brasil, você deveria sempre ter uma estratégia dupla. Tá Uma bom. estratégia que você desenvolve do ponto de vista doméstico, mas você também desenvolve do ponto de vista internacional. Tá Então, bom. vou dar o exemplo do próprio EDA. Boa. No EDA, nós temos 5 anos de atividade com o CGCS, somos uma empresa pré-pandêmica, né, como a gente sempre diz. Começamos no dia 13 de março de 2020, dia 16 o mercado entra em lockdown e está ali o EDA. E aí? Como é que nós fazemos nossa operação? Ainda assim, nós crescemos. E ano a ano, nós crescemos e muito. Legal. Então, só para vocês terem uma ideia, no último ano, 2024, nós temos uma volumetria entre transações de Pix, TED, boletos, cartões, de mais de 12 bi. Tá bom. No ano anterior, 6. Caramba, no outro dobrou ano, o movimento. no outro ano, 1.800. 470 bilhões Muito rápido, hein, e velho? 45 bilhões. Esses são os números que nós temos de crescimento Vocês- que do ano É, a ano. é tipicamente uma organização exponencial, né? Quando a gente Super pega ali exponencial. a Isso. base do Salim Ismail das organizações Isso. exponenciais, vocês estão ali encaixando perfeitamente, 100% Sim, já digital. sim. Toda a experiência do cliente ela é digital hoje ou Não. tem não. ainda Esse é o ponto. oportunidade? Não, ela é digital na grande maioria do seu dia a relacionamento dia, dela mas com o o relacionamento nós fazemos com que seja humanizado. Legal. Humanizado. Boa. Então, assim, ele tem um gerente de tem que contas, ter. sei lá, Não, pra ele tem mais que o atendê-lo. gerente. Ele tem mais que o gerente. Ah, Então, no EDA são sempre 3 pontos focais para cada cliente. nossa, Então, ele tem alguém que é da área comercial, tá bom, ele tem alguém que é da área de operações, ele tem alguém que é da tesouraria, que são os 3 pilares que Tá as bom. empresas precisam. tá bom. Então, do ponto de vista comercial, ele precisa de alguma coisa, ele fala ali com o seu gerente comercial, mesmo que seja uma operação estruturada, algo que muitas vezes está formando a ideia, ele já tem alguém para conversar. O dia a dia, a área de operações, cuida do dia a dia da empresa Perfeito. dele, é o contato direto ali com o financeiro, com o Tá bom. backup, com a contabilidade de cada cliente. E a tesouraria é onde você traça uma estratégia para uma monetização adequada de cada recurso. Então, não tem nenhuma corporação no mercado que trabalha como EDA, porque nós temos realmente essa visão que nós chamamos de private business. É como é que você atende uma empresa com um conceito similar a uma pessoa física no private bank. O private business do EDA é o único que existe no mercado. Esse conceito de private business você adquiriu por ter sido um empresário, talvez? Foi uma dor que você sentia? De onde veio Basta essa... você se colocar no lugar do cliente. Exatamente. Não precisa de muito. Se eu fosse um empresário, eu sou. Uhum. Mas, se eu fosse um empresário, enquanto empresário, o que eu preciso? Então, assim, se você pegar a maioria das instituições financeiras, você vai numa agência, a impressão que dá é que ninguém quer te atender. Uhum. Você entra numa agência e todo mundo fica olhando para a Se máquina. esconde, né? Você olha e fala assim, será que Cara, aconteceu entra alguma... Embaixo da mesa ali, se for o caso Será ali, será que eu fui abduzido? Ninguém está me enxergando? Porque não é possível. Não é essa Sou sensação. transparente, né? Você é obrigado a ir lá e bater na mesa da pessoa para que ela possa te atender. Me fala para não bater Quando na te mesa, eu já atende, bati né? aqui, olha só. Já quebrei o protocolo aqui. Pode. E aí o que acontece? Quando nós criamos o EDA, o conceito foi exatamente esse. Então ele tem 3 pilares. A gente fala que é o ágil, o digital e o humanizado. Boa, Então nós controlamos tudo isso com KPIs. boa. Então agilidade, um cliente entrou em contato, tem que ser atendido ali Tem imediatamente. um SLA, um tempo. Por pra quê? atender. Porque uma instituição financeira é como um médico. Quando o cliente entra em contato com É você, porque ele tá ele precisando, tem né? Não uma é porque, o que eu necessidade. vou fazer hoje, já sei. Vou ligar pro Eduardo, porque Ninguém não quer- tem nada pra fazer. Até ligam, mas não para falar de banco. Ligam para falar de vinhos, Beleza, boa. de viagens, Boa. de aula de arte, de almoço, essas coisas, todos adoram falar comigo. Sim. Mas quando eles ligam para entrar em contato com a equipe, é Sim. porque eles efetivamente têm alguma necessidade, uma customização. Muitas vezes ele está tendo uma alteração tecnológica, não sabe, por exemplo, como é que ele sobe o novo KNAB, como que ele faz o Entendi. consumo de uma API de tecnologia. Entendi. Ou ele pergunta assim, olha, eu queria colocar uma informação a mais num campo do boleto, Entendi. que nós temos o boleto tradicional, que é com código de base, e tem o Bolepix. Como é que eu mudei, por exemplo, a Mudei. conta que eu vou usar não é mais essa, é outra conta. Como é que eu faço as alterações? Tá bom. Então, a grande questão é que a equipe ela tem que estar disponível 100% do tempo, porque se você não está disponível, é lucro cessante para o seu cliente. Verdade. E isso é uma visão óbvia que qualquer empresário deveria ter. A grande questão é que quem vem do mercado financeiro, e eu brinco que é sempre uma visão entre rios, né?
entre o Tietê e o Pinheiros, a gente enxerga o mundo contado de uma outra maneira. O cliente precisa entrar em contato, ele consome digitalmente e tal. Não necessariamente o produto que está na prateleira, ele atende 100% da necessidade do cliente. Esse é o conceito do Private Business. Interessante. E como é que você equilibra, estou pensando aqui, esse crescimento praticamente exponencial com, ao mesmo tempo, essa hiperpersonalização, né? Porque você quer dar, pelo que eu entendi, um private, que significa personalizado, privado, direto, o cara se sentir, nossa, realmente 3 pessoas aqui, né? 3 equipes, mas ao mesmo tempo você vem de uma linha de crescimento gigante. E como é que é equilibrar? Quais os desafios disso aí nessa estratégia do Eder? Bom, já crescemos 30% só esse ano, primeiro trimestre. Mal começamos e já estamos crescendo mais. Mas esse crescimento, quais os desafios que ele traz? Então, Por eu vou te mão falar. de obra, mais tecnologia, Todos os desafios que pessoas. você imaginar. Então, o EDA, ele tem uma característica de crescimento orgânico e inorgânico. Tá bom. Então, de todos esses anos, nós já adquirimos participações em empresas, como uma corretora de câmbio, que nós compramos uma participação minoritária nela. Aí você... Compramos uma subadquirente, Tá já bom. adquirimos fundos. Então, quer dizer, o EDA realmente, a empresa de tecnologia, nós temos essa característica do crescimento orgânico e inorgânico. Esse é o Boa. primeiro ponto. Então, Tá isso bom. acelera bastante o nosso processo de crescimento. Legal. O outro ponto que é super importante é você tratar das pessoas que participam da sua empresa. Então, olha só, todos aqueles que estão envolvidos, nós temos um modelo de gestão que é muito transparente, direto, respeitoso, mas principalmente pragmático. Então, eu sempre digo assim, se tem um tema, não tem nada que é para ser discutido em sala fechada, no cantinho. Porque se tiver, não pode ser da corporação. Tem que ser um tema pessoal, relacionado à pessoa. Se for da atividade, interessa a todos que estão na corporação. Então, nós estamos criando ao longo do tempo um hábito de que, assim, nós temos uma estrutura de governança muito forte. Todas as empresas do EDA já são auditadas há 3 anos. Então, é uma empresa com 5 anos que tem 3 anos de auditoria com balanços sem ressalva. Boa. Não temos ressalva nos balanços. Boa. Então, criar esse modelo de governança corporativa participativa é algo que muitas vezes não é muito da cultura brasileira. Então, você ter uma conversa direta com alguém dizendo, olha, isso aqui não está legal, e a pessoa entender que a conversa não é pessoal, mas é corporativa, é um aculturamento. Porque nós, como latinos, você fala assim, olha, ô Léo, isso aqui não está bacana. Poxa vida, o Edu falou que o que eu fiz não estava legal. Já leva pro pessoal. Léo, se você tivesse na tua casa, você não faria isso. Você está fazendo pela empresa. Então, essa conversa direta, criar essa cultura de que você realmente tem que ter o respeito. Quando você fala para a pessoa o que ela tem que fazer, o que não está adequado, o que não foi bom para a corporação ou para o cliente, isso é uma questão de respeito. Respeito com ela, porque você quer que ela acerte, respeito com o cliente e respeito com a sociedade. Legal. Criando esse modelo, não tem limite para crescer. E o EDA é muito isso. Todos participam, todos se envolvem, todos realmente têm um EDA como se fosse uma corporação de cada um deles. Já essa equipe hoje... Essa é uma pergunta bem interessante. O EDA em si, onde é o núcleo duro do EDA, ele está ali com cerca de 30 profissionais, que não é grande. Caramba. Agora, o ecossistema... Ah, entendi. Vamos lá. Um dos modelos, a gente chamou o EDA de uma Lego Company, né? Tá bom. Então, nós vamos contratando profissionais e de áreas que vão complementando a nossa. Vou dar um exemplo da própria área de compliance. Entendi. 2 profissionais de parceiro. compliance internos Tá. e 5 externos. Entendi. Por quê? Porque cada empresa que tem aquilo como atividade core, é óbvio que ela faz melhor do que nós. Sim. Então, a gente sempre olha e fala assim, isso aqui, o core de quem quer? É nosso ou é de terceiros? Ah, é nosso, então é dentro de casa. Boa. É de terceiros, então faz com terceiros. Tecnologia, por exemplo, que vocês falaram. Sim. Tecnologia, vocês são bons em tecnologia? Sim. Alguns só você fala em tecnologia? Sim, os 3. Não. Ah, não. Nossa, achei que você estava Vocês falando, sim, cara. nós Os 3 não. são de tecnologia. Então, vocês têm tecnologia, nós nenhum em tecnologia. Precisamos de sócio tecnologia. Boa. Tecnologia bancária, que é o que nós fazemos. Sim. Fomos lá e compramos participação numa empresa Você comprou, tá. que todos são de tecnologia. Entendi. Agora, se entendi. você unir todo esse ecossistema de empresas que participamos, que compramos, que temos contratos para desenvolvimento de soluções específicas, Legal. são mais de 200 A gente pessoas tem uma envolvidas na estratégia atividade até, web todos os bem dias. parecida, Eduardo. Hoje no nosso ecossistema tem mais de 10 startups. A Performa É isso é aí. o core. E a gente tem sociedade, realmente. A gente tem um equity aí, by Isso aí. software por equity, em É. startup de plantação de agrofloresta, para você ter uma ideia, que é uma das nossas parceiros. Health Tech, Fintech, EdTech. A gente isso está aí. com uma com inteligência artificial agora que está ajudando a adaptar documentos, atividades para crianças neurodivergentes. Então, Muito assim, bom. cara, não é minha especialista, não sou do setor de educação. Apesar de dar aula, não é. Então, tem a founder, ela é especialista em pedagogia, em
atendimento, E né? você nunca vai tem fazer uma melhor que ela. tese, nunca. Nunca. Agora, nunca. a tecnologia é nossa praia. Então, como que a gente pode se unir para criar um Isso aí, ecossistema Exatamente. mais robusto, né? Cada um na sua caixinha, né? Acredito muito que a gente fala em autonomia com responsabilidade. Isso. Então, o difícil, e eu acho que talvez queria até te fazer uma pergunta nesse sentido, como é sentir ter ou não ter o controle, muitas vezes, né? Onde você precisa dar uma autonomia para aquele parceiro se desenvolver e buscar as melhores decisões, tomar as suas decisões, mas ao mesmo tempo você depende dele, certo? Como que é esse paradoxo aí de também ter uma estrutura assim, um ecossistema que, como num organismo, ele tem ali seus organismos vivendo independente, mas que ao mesmo tempo dependem um do outro, entendeu minha pergunta? Vamos lá. A gente sempre diz no EDA, a gente diz que o que é ser EDA? É trabalhar sempre com segurança, eficiência e reciprocidade. Boa. Quando você fala de reciprocidade, você não precisa controlar ninguém. Isso. Assim, se você vai conversar ali com o seu parceiro e vai impor a ele algo que será prejudicial ao negócio dele, Acabou, você você já matou- sabe que não vai dar matou o certo. negócio dele. Você já sabe que não vai dar vai. certo. É. Quando você sempre Não tem um pode olhar, ser como bom é que só eu pra um lado. agrego valor ao meu parceiro? Boa. E esse valor será benéfico também para a minha empresa? Reciprocidade. Então, quando a gente fala que ser EDA, trabalhar nesses 3 pilares, ele faz total diferença. Eu não preciso pedir para que ninguém faça nada. Eu não preciso colocar em contrato. Nós precisamos sentar e estabelecer uma estratégia conjunta de algo que é bom para os dois. Então, vamos pegar o exemplo aqui da Grab and Go, que é a nossa empresa lá que acabou de desenvolver uma plataforma de cobrança independente para os nossos clientes. Desenvolvemos para benefício do EDA. Tá bom. Ah, mas nós podemos vender para terceiros? Claro. Claro, né? Claro. Não é exclusividade. Não tem problema? Não. Nós somos o quê? Nós somos aqui sócios de vocês na operação. O que eu desejo é que a Grab and Go tenha o mesmo sucesso que o EDA tem. Cresça. Ponto. Exato, fica É até assim que maior do funciona. que nós. É assim que funciona. Maior, eu acho que os dois têm que crescer, né? Não, Eu exato. não sei nem qual vai ser maior. Exato. Então, Não, isso o que eu acho que é assim, o mercado vai acabar ditando qual que é a regra, entendeu? E o outro ponto que nós temos, quando a gente fala disso, olha só, eu falei aqui que o pilar do EDA é fomentar o empreendedorismo. Boa. Existe maneira melhor do que fomentar o empreendedorismo do que você ter parceiros que você vai trazendo para dentro do seu ecossistema e não vai apoiando colocando dinheiro. A gente vai apoiando fazendo o quê? Contratando ali soluções que estão alinhadas às nossas necessidades. Então, não é benevolência, não é favor para ninguém. Eu sempre digo, se você quiser trabalhar, se você for focado, se você quiser crescer, nós vamos crescer juntos. Bem legal. E aí o seu sucesso, ele não está vinculado ao nosso sucesso, porque antes de mais nada eu sou um empresário. Enquanto empresário, eu quero que todos os negócios tenham sucesso absoluto e não olhem um que é maior do que o outro, não importa. Os dois, cada um deles terá sucesso, ou vários, dentro do seu ramo de atividade, de acordo com a competição que você terá no seu segmento. Muito bom. Você já ouviu falar de um case da Haier, uma empresa chinesa? É bem comum, case de mercado, já tem alguns anos, que era uma empresa de fabricação de ar-condicionado, equipamentos de linha branca, assim, e não estava indo bem, isso já tem alguns anos. 4.000 funcionários, uma empresa chinesa grande, e colocaram um CEO lá, teve uma troca do board, o CEO foi uma revolução. Ele quebrou a empresa em 2.000 quase startups. Sábio. É um case de mercado quando a gente fala de estrutura organizacional baseada em modelos descentralizados, né? Então, eu estudo bastante sobre isso. Nem sabia que a estrutura de vocês tinha algo relacionado, mas assim, é um case extremo. Não falo, calma, pessoal, né? Não é para sair destruindo as empresas, não é isso que eu estou dizendo, é um case de mercado para a gente estudar. Talvez funcionou lá na China, não necessariamente questões culturais, funcionaria do Brasil, fecha parênteses. Mas é um case muito interessante porque foi exatamente o que ele fez. Então, por exemplo, cara, não estava com problema de eficiência na área, vamos supor, do financeiro da empresa. O que ele fez? Segmentou. O financeiro agora é uma empresa autônoma, tem que dar resultado. O marketing é uma startup autônoma, tem que dar resultado. E quando tem uma demanda, inclusive, quebrou em mais de uma empresa, ele divulga para qualquer uma. Quem vai me atender melhor? Ele mudou, transformou uma empresa gigante, que tinha 4.000 funcionários, em um ecossistema formado por centenas de empreendedores. Isso aí. Pegou quem que era o melhor cara e toca seu negócio. Toca seu negócio, tem que dar resultado. É isso aí. A empresa deu um turnaround incrível. Um turnaround incrível e voltou a crescer. Então é um case interessante. Me lembrou um pouco sobre isso. Você sabe por quê, Samir? Tem um conceito básico na realidade de gestão que ninguém leva em consideração. As empresas ficam gigantes porque as pessoas gostam de concentrar poder. Eu tenho uma empresa aqui com 5.000 funcionários, tal. Percebo muito isso. O que é mais fácil gerir?
uma empresa gigantesca ou uma empresa pequena? Onde é que você detecta rapidamente ineficiência? Nunca é na gigante. Nunca. É sempre na pequena. Exato. A gigante que você detecta Já uma tá tarde demais, às vezes. milhões de dólares que É. foram perdidos. Então, o ponto que nós temos aqui no EDA, e eu vou dizer de onde nasceu isso, que daí você vai achar muito interessante. Olha só. Em 99, eu fui transferido para trabalhar na França, na holding do Sudameris. Tá Eu bom. falei que passei por várias, essa aqui Sim, é uma experiência legal. que eu tive. Trabalhava aqui no Sudameris, o Sudameris tinha comprado a América do Sul, tinha se tornado uma corporação grande para aquele momento. Então, o Sudameris era um banco de pequeno para médio porte. Os meus colegas vão ficar bravos, porque eles falam que é de médio porte, mas a verdade é essa. O América do Sul já era um banco muito maior, então nós brincávamos que era um barquinho que comprou um navio e tinha que fazer essa transformação. Legal. Uma loucura. Legal. O período aqui que nós fizemos de integração, de rollout, dias trabalhando 48 horas, virando, dormindo no banco, realmente foi um período assim muito tenso para fazer tudo isso. Aí eu saí daqui do Brasil, fui transferido para trabalhar na França. Quando eu cheguei lá, 30 pessoas. Era o paraíso. Sim. Era holding. Né? Aí eu olhei e falei assim, este é o modelo, olha só o que eu estou dizendo, Nossa, falando lá no ano 2000. Caramba. Eu olhei e falei, este é o modelo de corporação que eu quero ter. Onde você tem uma dúvida, você caminha e fala com o teu colega que está aí do lado. E se o teu colega tem uma dúvida que ele não consegue resolver, ele liga para a unidade que faz aquilo, que daí Boa. tem alguém lá que resolve. Então eu falei assim, então nós temos que trabalhar para criar um modelo de corporação que, Legal. independente do que ela cresça com pequenas empresas, porque estas famílias se protegem e contribuem umas com as outras de maneira muito mais rápido. E aí você tem, além de uma questão de estratégia, de eficiência, de economia de tempo, de custo, de redução de burocracia, você tem um princípio que nós todos devemos ter em nossas empresas, que é qualidade de vida para as pessoas que trabalham. Não é das pessoas não fazem hora extra. Eu não gosto, se alguém faz, eu vou e pergunto por que passou do horário, o que aconteceu durante o dia, que ela está precisando ficar até depois do horário. Tem hora para entrar. Então, assim, você tem que respeitar o indivíduo. Todos nós trabalhamos para viver e não temos que viver para trabalhar. Isso tem que mudar na sociedade uma vez por todas. No mercado financeiro é um pensamento difícil, né? Porque pela É fama, inovador. né? Pela fama. Porque, assim, mas no Eden, vocês estão com a Ingrid aqui, pode perguntar para ela Legal. como que é a vida no Eden. E no Eden é realmente isso, nós levamos muito em consideração a vida das pessoas com suas famílias. Legal. Não quer dizer que o dia não seja menos... Ela falou, inclusive, que trabalha só um dia por semana, 4 de folga, bem É tranquilo. verdade. É. E recebe equivalente. É verdade. E recebe equivalente, que esse é outro ponto, né? É performance. Exato. Então, quer dizer que eu ia dizer, você tem que trabalhar muito com o conceito de performance, de respeito, de pilares que todos nós devemos trazer para as nossas corporações todos os dias. Legal. Por quê? Porque isso nos faz mais feliz, isso nos faz viver melhor, isso contribui com o desenvolvimento de uma sociedade mais equilibrada. Pessoas com tempo disponível consomem mais consumo desenvolve economia. Total. Economias que crescem necessitam de mais soluções. E aqui estamos nós para isso. E pessoas Legal. felizes também impactam todo o seu negócio, né? Todo o negócio. As pessoas chegam todo dia sorrindo. Vocês veem que eu não paro de sorrir aqui, é da minha natureza. Eu chego e falo bom dia para todo mundo, todos os dias sorrindo. E a cultura do EDA é uma cultura pautada na eficiência, na entrega, na inovação e principalmente na felicidade. Mas no mercado financeiro isso é exceção, né? Assim, ou é só um estigma Não, que não o é pessoal estigma, coloca? não é Porque, estigma. assim, que, E não é só no Brasil. pauleira, E trabalha, não é só no Brasil. vira a hora e não não sei é o só no quê. Brasil. Tá, no Eu sempre no fui mundo. assim. Eu Tá. sempre fui assim. Interessante, hein? Enquanto o mercado financeiro sempre me perseguiu também, tá? Sendo Tá. muito franco. Tá. Então, eu vou dizer assim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na França, que ali é um bom case. O francês é conhecido por seu Sim. mau humor. Também. Tá. E onde eu estava não era diferente. Tá. E quando eu cheguei lá, eu entrava no elevador todos os dias, eu me encontrava com uma senhora, e vou me permitir citar o nome dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Depois eu aprendi muito com ela, a Madame Lefranc, que era diretora da parte de tesouraria do Banco Sudameris. E eu entrava e falava para ela, bonjour, madame. Bonjour. E ela não sequer me respondia. E eu era um dos primeiros a chegar, ela também, eu chegava cedo, ela também. Segundo dia, bonjour, madame. Zero resposta. Uma semana, bonjour, madame. Zero. 15 dias, bonjour, madame. Zero. Um dia ela olhou e falou assim, eu continuo não te respondendo. Ela sabe. E Proposital. Claro. Tá. E todos os dias você chega aqui e me fala, bom dia. Uhum. Por que você é tão feliz? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, não me importa que a senhora não responda. Eu tive uma formação de base onde falar bom dia é o mínimo. A decisão da senhora, não me importa se a senhora responde ou não.
Podemos pegar o elevador aqui durante 10 anos, eu continuarei falando bom dia, a senhora responde se a senhora quiser. Ela já ficou vermelha pensando. Nossa. Não deveria ter ouvido essa. Vê pela- dormindo sem Vê essa. além do mais, tem um detalhe. Eu não consigo entender como que pessoas que vivem numa cidade como Paris, que é o linda, desejo de maravilhosa, todas as bem pessoas mal- passarem uma parte da vida, conseguem ser tão mal-humoradas. Exato. Mas eu não entendo os franceses, então por mim tudo bem. No dia seguinte, eu abri a porta do elevador, porque ela vinha da garagem, que ela ia de carro, abri a porta do elevador, quem estava lá? Ela. Antes que eu falasse qualquer coisa, ela falou assim, bonjour, monsieur. Então ela já começou assim, antes de mais nada, legal. falaram bom Legal. dia. E ela me disse assim, ela falou assim, olha, você sabe que você me falou aquilo ontem? E o francês tem isso de bacana. Você fala, ele não leva para o pessoal, ele reflete. E ela falou assim, eu fui para casa e eu pensei, eu falei, mas ele tem razão. Por que eu chego sempre mal-humorado? A impressão que dá é que eu sou infeliz. E eu não sou infeliz. Eu sou uma pessoa feliz. Mas essa postura que, para mim, parecia que é o parecer profissional, que esse é o ponto. Para parecer profissional, tinha que ter essa postura rígida, dura, difícil. Exato. Na posição que eu estou, diretora, acima dela só o vice-presidente, presidente, não faz o menor sentido continuar agindo assim. E é a partir olha só que interessante, a partir deste comentário, ela melhorou extremamente a relação dela, inclusive com os funcionários. Com a equipe. E a qualidade de vida dela também. De todos, Com de certeza. todos. Performance, talvez As até. pessoas, ela tinha uma secretária que morria de medo dela, que era uma Então. portuguesa, Elizabeth da Silva, né, uma portuguesa, e eu perguntava como que ela dá, ela falava, chama meu nome, eu já começo a Já tremer. treme. Depois de um tempo, elas saíram para almoçar, saíram para jantar com as famílias. Então, assim, Que legal. nós temos que entender que nós passamos grande parte da nossa vida na corporação. Não dá para ser infeliz na corporação. Apresentar ele pra Mariana com Eu Y. pensei né? nela. Eu A pensei gente nela. gravou um episódio aqui com uma humorologista. Não é urologista, tá? Ele É, até não. brincou com isso. A gente Mas de vez em quando a gente precisa deu também, risada, todo mundo é. precisa. Não A tem gente jeito. deu risada o episódio inteiro. Que bacana. Muito legal. Depois É. pedir pra te Vai ser um mandar. prazer. Porque vai ser um ela prazer. falou tudo com base científica. É. Né? A profissão dela é essa, de levar bom humor para as empresas. Ela dá palestra, dá treinamento. Tá nos nossos... Eu também levo. Pelo Os que eu trabalho, eu não históricos me aqui. importo se as pessoas gostam ou não. mas ela fala exatamente que o bom humor, ele traz realmente Benefícios. de produtividade. Não é só ser uma pessoa engraçada. É realmente fazer o seu É trabalho mais leveza. leve, né? O trabalho já é tão pesado. Como é que a gente pode fazer isso? E aí eu acho bacana seu exemplo no mercado financeiro, que normalmente, como eu falei, é a impressão que a gente tem, É. né? Tá De mexendo ouvir com falar dinheiro. que, cara, não, tem que ser carrancudo, tem que ser sério para me levarem a sério. Talvez eu acho que é uma Não questão precisa. É só competente. histórica e cultural, A questão é né? assim, se você é competente, leva a sério. Se você não é Tem que competente, não vou te entregar levar. resultado. Você sorrindo, não. Então não importa. Acho que a grande questão é assim, Legal. foca na tua competência, foca na gentileza. E veja bem, não é ser engraçado, tá? É ser gentil. Isso, é. Gentil, bem-humorado, Boa. leve. Este é o ponto, leve. E aí tem um detalhe importante. Quando você é leve desta forma, as pessoas se sentem livres, inclusive para te falar o que elas pensam. A verdade. Consequentemente, isso agiliza o processo de melhoria contínua da sua empresa. Muito bom. Então é uma questão de inteligência. Muito bom. Muito Tão bom. simples quanto isso. Legal, né? Eduardo, queria mudar o assunto um pouquinho agora, apesar de estar maravilhoso, a gente falar um pouco de futuro, tá? Tendências, mercado, a gente vê que o ano é um ano desafiador, né? A gente está vendo movimentações aí, Estados Unidos, né? Trump, enfim, tá algo bastante complexo. E o Brasil também com movimentos, a gente está falando muito sobre o Drex, né? Eu sei que você fala Isso. bastante sobre isso. Como que hoje você enxerga isso para o mercado como um todo e talvez até para a sua empresa? É uma oportunidade ou são ameaças ou é um pouco dos dois? Olá, Samir. Olha, para mim tudo é oportunidade. Então, vou começar por aí. Tá bom, Você nunca vai conversar comigo, eu vou falar que eu estou ameaçado por alguma coisa. Nunca. tá bom. Se tiver necessidade de pivotar o negócio, a gente vai pivotar Exato. e acabou. Boa. Então, assim, tem uma visão muito pragmática de como as coisas acontecem. Legal. Falando propriamente do Drex aqui, acho que Tá. o Drex é uma grande oportunidade para o mercado como um todo. Para quem não conhece, você consegue assim Consigo desmistificar falar. um pouco pros... Então vamos lá, todo mundo fala assim, o Drex, o que que vai a fazer? moeda digital. Aí Isso. todo mundo acha que é um Bitcoin da vida Isso. que está surgindo. Não tem nada a ver com Nada a isso. ver. Não quer dizer que você não tenha o real digital passando por ele, como nós já Uhum. temos aqui no dia a dia. Uhum. Quando a gente fala do Pix, é o quê? É um real digital. Exato. Ponto. Sim. Eu começar a trabalhar com uma visão de stable, mas o Drex em si, ele vai funcionar como se ele fosse
uma registradora de operações via Banco Central. Tá bom. Hoje, hoje os bancos eles têm que fazer o quê? Todos os dias eles têm que fazer uma operação via mensageria, ir lá e depositar o seu caixa no Banco Central para a segurança do sistema. Tá bom. E isso tem um custo para você poder fazer essas operações todos os dias, de você colocar numa tesouraria centralizada, para facilitar aqui a linguagem, para quem está nos vendo, do Banco Central. Tá bom. O Drex é como se você passasse a fazer isso em tempo real, de maneira digitalizada entre os bancos. Então, o Drex, no primeiro momento, ele vai atingir os bancos só. Para oxigenar, trazer mais tecnologia e segurança para o sistema financeiro nacional. Tudo vai passar por ele? Ou vai ser opcional? Todos os dias, todas as operações. Bancos, no lugar de trabalhar com a visão de mensageria, que é o que tem hoje, ele vai passar com o Drex e você vai ter uma agilidade e segurança do tempo, como você tem no Pix. O Pix, para quem não sabe, ele é centralizado no Banco Central. Sim. Tudo passa então, por lá. você é o membro do Banco Central, onde você tem o Pix direto, e se você não tiver o Pix direto com o banco, você tem o indireto, que é o caso do Edo. Tá bom. Como nós trabalhamos no conceito de Bank as a Service, ou seja, uma instituição financeira vinculada, hoje nós somos membros indiretos do processo do Pix através de uma instituição que ela tem o Pix direto vinculado ao Banco Central. O Drex não é diferente. E o Drex ele ainda tem algumas coisas que ele acaba trazendo alguma vantagem. Então, por exemplo, você fala dos smart contracts, então os contratos inteligentes, que você precisa ali de uma tokenização, de um registro. Então, hoje, por exemplo, você está vendendo um imóvel, alguém está comprando um imóvel, tem sempre aquela dúvida. Exato. Assina primeiro, paga primeiro. Entendeu? Nossa, isso é uma loucura. Então, que nós não resolvemos para os clientes de que maneira? Tendo a conta extra. Que é o que a gente chama de conta tesouraria, inclusive, que é uma conta monetizada. Então, o comprador deposita o dinheiro em nome do vendedor, mas o vendedor não tem acesso. Ele só terá acesso após transferir a posse do bem para o comprador. E aí vocês garantem isso? Nós garantimos como fiéis depositários nessa operação e monetizamos esses recursos todos os dias. Então, vamos pegar um processo como esse aqui de venda de um imóvel. Então, este contrato, que nós não acompanhamos o contrato, a gente espera que seja envio. Este contrato, sendo smart contract, ele puder ser registrado, por exemplo, no Drex, para que essa transação aconteça e você já terá ali o real digital, que está vinculado ali a esse smart contract, que você já pode transferir ele a partir do momento que você tiver essa tokenização. Então vai ter, teoricamente, uma segurança maior para... Vai. E aí quem tem cartório fala, poxa, e eu, como é que fico nessa história? E aí você tem uma mudança de mercado. Então, se pensar assim, hoje nós temos o quê? Você tem que ter ali uma matrícula do seu imóvel, você tem que ter ali todo o processo de registro da matrícula, que isso leva um certo tempo. E se essa matrícula estivesse vinculada, por exemplo, a um número, a um token, e você negociasse token, não facilita? Meu sonho. Você não é proprietário do imóvel, você é proprietário do token que tem, por acaso, um ativo subjacente que é aquele imóvel. Exato. Isso só pode ser feito através do Drex, por exemplo. Entendi. Então, ele vai habilitar um novo mercado. Ele cria um novo mercado, ele dinamiza o mercado. Isso no mundo também é pioneiro. Isso também no mundo também é pioneiro. Você tem... A Inglaterra já tem algo muito semelhante. Tem uma estrutura muito semelhante a essa do Drex, que já está começando a trabalhar na visão dos smart contracts. Mas, assim, a dimensão do Brasil, de novo, a dimensão do Brasil é muito maior. Tudo que acontece lá numa grande economia, do ponto de vista inglês... né, como você falou. São 220 milhões de pessoas, entendeu? Só por aí já tem o nosso grau de complexidade. Então, de novo, começamos por aqui, trabalhamos, o brasileiro gosta de tecnologia, ao contrário, muitas vezes, dos europeus, que ali ficam um pouco reticentes. Eu me lembro quando eu mudei para lá, como é que eu pago aluguel? Manda um cheque pelo correio. Como assim manda um cheque pelo correio? Tô falando sério. Passa por fax depois. Não. Esse é o ponto. Nada. Você manda, depois de uma semana, ele compensa porque a pessoa recebeu e ponto. Caramba. E ponto, eu não tô Isso há brincando. quanto tempo atrás? Tô falando de ano 2000. Ano 2000 e pouco, Caramba. Mas você vai lá, por exemplo, os meus amigos, continua mandando cheque. É por isso que eu digo assim, o mercado brasileiro, ele não somente é mais dinâmico, não é somente por conta, mas essa herança hiperinflacionária que nós tivemos... Não, e tem um detalhe, o brasileiro ele tem uma cultura que ele gosta de tecnologia. Esse é o ponto. Verdade. Qualquer brasileiro, hoje você tem, nós temos, por exemplo, uma maquininha lá que é só para Pix. Que é para o vendedor. Como tem essas maquininhas. Eu ia perguntar do Pix por aproximação também, né? Que agora acho que é NFC, tá surgindo isso. agora. Mas nós temos uma maquininha pequenininha que ela
do tamanho de um celular, que é para o pequeno empreendedor que não recebe em cartão, só Pix, que a gente chama de sim. rapidinha. Que ele gera. Tô falando sério. Porque Dá uma é muito rapidinha, rápido, você vai lá, E depois vem falar do PQP. Eu achei que o PQP que era. Não, bom, nós eu temos quero o ver nosso que lado rápido. também. E tem o detalhe, a gente fala assim que a chamada da rapidinha piscou, porque tem o Pix, né? Piscou, lucrou. Então essa é a brincadeira. Genial. E virou uma febre o negócio. Todo mundo Genial. quer rapidinha. Genial. E aí o pessoal brinca, né? Esses dias eu visitei um cliente que ele é do Nordeste, eu falei pra ele, como é que tá? Ele falou assim, Eduardo, eu falo aqui para todos os meus clientes, vem aqui pagar na minha rapidinha aqui, todo mundo fica feliz. Então, quer dizer, foi bem bacana. Então a gente tem a rapidinha Pix, que é só pro Pix, e a rapidinha Multi, que daí são todas as funcionalidades. Tá. Olha só, nós temos uma cliente, que é uma senhora, que tem 92 anos. Ela não levou nem 5 minutos para entender a funcionalidade da rapidinha. Legal. E ela falou assim, eu gostei desse nome aí, rapidinha, viu? Depois de tanto tempo da minha idade, sou assim mesmo, olha só. Então, levar esse bom humor pro dia a dia, pro mercado, legal. como financeiro, que é tradicional, Sim. é de extrema relevância. Muito. Então, você contribui para as pessoas e tecnologia está no DNA do brasileiro. A gente tem que aproveitar Tá. isso. Pode pegar qualquer dessas plataformas, o Brasil acaba sendo sempre early adopter, né? Sendo um dos principais usuários, redes sociais. É só você ver quantos smartphones você vende no Brasil. Não precisa de muito. Nossa, Todo verdade. mundo. É um mercado... A gente tem um cliente que é uma empresa da Europa, Noruega, e eles pegam startups... O trabalho deles é esse, pegar startups que deram certo na Europa, mas num mercado, um país escandinavo, Sim, às vezes que é desse tamanho, e trazer para o Brasil. Para dar escala. Para dar escala. É isso. Porque lá eles falam assim, porque aqui é assim, é um idioma, um mercado, uma regra, uma Todo mundo assina legislação bem, não que existe... atende 220 milhões de isso, pessoas. É isso aí. E lá você tem que pegar para cada cidadezinha, para cada país, você tem que ficar adaptando um idioma diferente, não sei o quê. Então, assim, olha só que interessante. O business deles não é inventar nada. É copycat, assim, na cara. Na isso verdade, aí. ele pega a startup lá, licencia, paga um fee e ele cobra por tropicalizar ela e trazer para o Brasil. Então, tem várias startups no Brasil que vieram via essa empresa de venture capital que faz exatamente isso, né? Na verdade, ele só está copiando receita e justamente foi isso que uma vez falando com o CEO, ele me falou, cara, super adeptos da tecnologia, brasileiro adora, mercado grande, então super propenso para os empreendedores virem aqui e escalar suas ideias, que para escalar 220 milhões de habitantes, né? Obviamente faz uma proporção para o usuário na Europa ou países muito fragmentados, seria muito mais difícil e ia levar muito mais tempo. E você sabe que essa cultura do brasileiro gostar de tecnologia vem da industrialização do Brasil, sabiam disso? Não. E eu vi esse movimento acontecendo na China, Só. porque eu estudei na China também. Então, Caramba, muitas coisas também você fui já fazer. viajou, falou também muito tempo. Muito. Eu Peraí, adoro, vamos fazer adoro, outro adoro viajar. episódio. Adoro viajar. Vamos falar só sobre China. Você morou lá, não? Estudou Não, lá? Estudei. Estava fazendo MBA Curso. Executivo Internacional e passei lá 45 dias Qual por conta cidade? desse curso. Foram 3. Caramba. Beijing, Tá bom. Guangzhou e Shanghai, as principais. Para Uau. entender o que era mercado de indústria, Entendi. poder público e mercado financeiro. Foi muito E a interessante. indústria que trouxe esse apetite? Então, pela aí olha só. tecnologia? Então, assim, alguém já tinha me falado a respeito disso e eu percebi isso ali, vendo o mundo acontecer. Uhum. Fui visitar uma empresa de tratores, não me lembro se era John Deere ou qualquer, mas enfim, era uma empresa de tratores americana que estava lá. Tá. E aí, eu conversando com o diretor-presidente, ele me falou assim, os funcionários aqui, eles têm mudança de status. Eu falei, como assim? Ele falou, o salário é o mesmo, só que aquele que sabe operar máquina, ele é socialmente mais aceito e ele é socialmente mais admirado pelos outros. Então, olha só. Interessante. O que nós tivemos no Brasil, fazendo aqui um paralelo? As pessoas que trabalhavam na indústria, que conheciam Sim. como operar uma máquina, Sim. elas vão considerar pessoas mais evoluídas. Vinha do campo e... Vamos lembrar que nós É. tivemos uma força gigantesca da metalurgia no Brasil, Sim. da indústria metalúrgica sim. por conta do automobilismo, desenvolvimento das automobilísticas, e aí você tinha ali o operador de máquina, Sim. você tinha ali o mecânico geral, enfim, tinham vários nomes dessas pessoas que eram consideradas Tem a indústria... profissionais do mesmo nível, muitas vezes, que o médico, porque elas tinham conhecimento. Então, Aviação também. Então, isso né? trouxe para o Brasil a questão é que, assim, conhecimento, inovação e tecnologia me coloca num status social onde as pessoas vão me admirar porque eu sei fazer. Porque eu posso mostrar para o outro como é que isso é feito. E o brasileiro gosta de ensinar, ele gosta de mostrar que ele conhece e que ele sabe. Isso traz para nós uma cultura pró-desenvolvimento que a gente tem que aproveitar. Interessante, Eduardo. Nunca tinha ouvido falar dessa... Eu tenho uma esse visão meu lado quase antropológico. antropológica, Eu tenho esse que eu ia meu falar, lado. uma visão antropológica em cima da tecnologia.
Que legal, hein? Que legal. Se você conhece o indivíduo, você É. sabe o que fazer. E aí não interessa se o indivíduo é presidente de uma empresa, se Sim. ele é empresário, ou se ele está trabalhando com você ali no dia a dia, te apoiando ali com um café para servir os seus convidados. Não importa. Pessoas Sabe são qual pessoas. é a formação da nossa líder da torre que desenha todos os softwares que a gente vai desenvolver em cliente? Então, antes de sair com a engenharia, a gente tem a fase da desenhar a planta da casa. Como vai Sim. ser o aplicativo? A psicóloga. Ela é formada em psicologia e hoje lidera toda a nossa torre de business design. É. Que é exatamente o que a gente acredita. É isso É aí. entender pessoas. Porque a gente não faz a ferramenta, isso o aí. aplicativo, o portal, o site, nem a IA Não é para para utilização de uma quem máquina. conhece, não é A para gente especialista. faz Pessoas. para Para o pessoas. consumidor. Então a gente usa design thinking, a empatia, colaboração, experimentação, que são os 3 pilares. Então comece sempre pela empatia. Estamos super alinhados. Comece sempre pelas pessoas. Legal você estar trazendo isso, porque a gente já entrevistou aqui ela, já entrevistou especialistas em design. E olha, bacana, né? Uma visão totalmente de outro mercado, mas O que mercado é financeiro, como exatamente você disse, em teoria é mais duro. em teoria mais duro, frio, né? Trabalha ali, né? Números, não, cara. Trabalha pessoas, né? A Isso gente aí. também Nós lida. somos calorosos. Que Não legal. Éden, por isso o nome Éden, né? Éden, É. não sei se você vem Da de onde paraíso. vem? Paraíso. Vem do Éden, né? Ah, O eu Jardim do pensei. Éden. Jardim do Isso, Éden, isso que eu do ia Gaélico perguntar. Antigo. Você pegasse vários franceses, Tá. a Éden, ele vem disso, vem do Gaélico Antigo, que significa paraíso, Paraíso. chama da vida. Então o Éden tem muito disso. A gente brinca, sai do inferno dos bancos e venha para o paraíso do Éden. Boa. Léo, perguntas finais aí pra gente já ir caminhando. Tem pro uma que eu não respondi para final você, do eu tô só episódio. esperando. Ah, tá. Posso? Pode? Para completar aqui. Vai lá, manda. Por que que vocês me perguntaram, por que que você acha que as empresas brasileiras não são muito conhecidas fora? Ah, sim. E eu acho que vai de um processo de nós brasileiros começar a trabalhar com conceitos de exportação. Então, por exemplo, o próprio Éden, o que que a gente está fazendo? Nós estamos abrindo uma unidade no Chile Ah, eu tinha perguntado para isso. fazer o Easy Pix. O que que é o bacana. Pix? É um brasileiro poder comprar no Chile pagando em Pix. Pagando em Pix. Isso agora em Portugal Já foi é. liberado. De uma A gente tem estrutura uma filial em diferente. Portugal que está aceitando Pix Isso, agora. Exatamente. E várias vão aceitar no mundo. Por quê? Tá. Para o brasileiro, Como é que quando faz ele, isso? quando é muito Tem simples. que ter uma instituição brasileira que abre Olha um só. escritório lá. Nós temos aqui a Eden Pay. Tá. A Eden Pay nós estamos fazendo convênio com fintechs locais para fazer o Boa. processo de QIC, QIC e nos dizer assim, olha, quem está lá realmente é um estabelecimento comercial. Perfeito. Então, eles têm uma corresponsabilidade Tá bom. perante o Banco Central deles para dizer, olha, Tá. é uma empresa que existe, uma atividade real e respondem por questões relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, seja lá Tá o que bom, for. Então, a gente entendi. tem um parceiro lá para poder fazer isso. Tá bom. Do outro lado, nós levamos a nossa tecnologia de meio de pagamento até o estabelecimento. O brasileiro paga, nós checamos se a chave Pix aqui ela é válida, checamos se a atividade comercial que está lá no Traponto ela de fato aconteceu, porque o nosso parceiro ele diz que ela realmente aconteceu, uma atividade real. Aqui processamos o Pix e fazemos a operação de câmbio de simples remessa. Feito. Algo novo? Não, Não. tudo tecnologia que já existe. Business É, design. conectando Business design. business design. Só que tem um detalhe, no lugar de você ter isso, são duas vantagens. E o estabelecimento lá recebe na hora também? Não. Não, eu Aí tem a você ganha remessa. um pouquinho, eu tenho É, floating. Eu tenho tá. ganho do floating. Exato. 2 dias depois ele recebe. 2 Mas é dias, melhor tá. que no cartão que é 30 dias depois. Exato. Para ele também é vantagem. Claro. Tá. Mas para ele aparece na hora que a operação foi E a liquidada. taxa deve ser talvez até Elas um pouco por menor. elas, tá. elas por elas. Ah, mais o tempo. Então, para cá, pra gente acaba tendo um ganho aqui no float, falando No de modelo float. da operação, Tá e depois bom. a gente faz o processo de remessa para ele. Tá bom. Para ele ter uma grande vantagem, por quê? Porque ele está recebendo ali 28 dias antes Isso. do que ele estaria recebendo uma liquidação, uma operação em cartão de crédito, por Sim. exemplo. Sim. Para o brasileiro que compra. O É. brasileiro que compra no cartão de crédito, ele paga mais de 6% de O IOF. IOF. Quando ele paga numa remessa de Pix, 0,38. Tá. Ele tem uma economia financeira de 6% sobre o capital de cada compra. Vale para todo mundo. Genial. Vale para o Olha. estabelecimento comercial, vale para o país, porque nós estamos desenvolvendo a economia local, vale para o Brasil, porque nós estamos desenvolvendo nosso sistema e cada vez mais fazendo como os Estados Unidos ou a China, levando nossa tecnologia financeira para outros países. É isso. Adora, né, viajar, enfim. E e passo a respeitar, porque percebe que nós temos uma Tá. tecnologia realmente E incrível. você precisa estabelecimento Ah, a estabelecimento. Ter a sua maquininha ou não. Por exemplo, tem que fazer, pode tem fazer uma que ter, tem parceria. que ter a nossa, porque a nossa que tem que processar o Pix aqui, né? É. É um POS, como nós temos aqui, Sim. só que lá. Sim. E aí, quando processa, na realidade, eu estou levando aqui uma facilidade para o brasileiro. Eu não estou olhando estabelecimento comercial. É como se você falasse assim, leva aqui a sua maquininha com Pix no bolso, escolhe estabelecimento, paga e ele recebe. Talvez a gente até chegue nisso, né? Tá. Que é os desafios que eu É, coloco para a equipe, sim, mas sim. chegar.
Tem várias coisas. A gente já está desenvolvendo wearables, né? Que a pessoa consegue pagar com uma pulseira, com outras coisas. Tudo isso O para próprio facilitar celular a também. vida. Uhum. É. Então, mas o grande ponto é assim, olha só. O que eu falei para nossa equipe ali da Graham Go? Eu falei, tá, eu tô com meu celular, mas quando eu estou viajando pode acabar a bateria. Como é que eu pago? Não é verdade? Sim. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não, eu morro de medo, porque eu ando nem mais com carteira. Só que Eu você também. tem que estar andando com Agora nós powerbank, temos um wearable. que é bem mais, é bem temos mais um wearable. pesado que a carteira. Temos um wearable, que daí você tem uma pulseira, Tá. você pode transformar com microchip no anel, Tem você um pode anel, colocar tem uns até na sua anéis camisa. Porque aí você está usando aí uma camisa Just Another Brand, que é nosso cliente. Então você põe ali um chip que você tem um microchip recarregável, recarrega pelo nosso software e você coloca quanto você quer dinheiro. Pode deixar o celular no hotel se você quiser. Entendi. Entendeu? Põe lá, eu coloquei R$100, R$200, R$500, R$1.000, pronto. E aí ele vai exigir, Interessante. você programa, vai exigir que você coloque a sua senha para pagar ou não, mas você não precisa mais ser com carteira nem celular para pagar. Isso é Sereda. E vocês estão pensando, Transformando negócios, reescrevendo o futuro. pô, aí sim. Ó, pra fechar o episódio aqui, pergunta final. Você falou de um monte de iniciativas, essas agora totalmente linkadas à inovação. Exato. Como é que pra você, como você define o que é inovação? Inovação é você melhorar todos os dias um pouquinho a vida das pessoas. É isso. Tão simples Boa. quanto. Todos os dias eu levanto pensando o que eu posso fazer para contribuir com as pessoas. E detalhe, a grande maioria das necessidades, elas saem através daquelas que eu tenho. Então, se enquanto indivíduo eu tenho uma necessidade, quer dizer que outras pessoas também possuem. Começo a conversar com elas. E pergunto, se a gente criasse tal coisa, pô, isso deve ser legal, mas não tem como, não tem como ainda, vamos criar. Bora? E trabalhamos para isso, para desenvolver. Então, assim, cada vez mais, de novo, quando você começa com pessoas, você começa a olhar a sociedade, comportamento, e você tem um olhar não de venda, porque não pode ser olhar de venda, vou criar um produto para vender. Não importa, vender é consequência de um bom produto e a não venda de um ruim produto. Então, assim, você tem que realmente ter um produto de qualidade. Um mau produto nunca vai vender, tem que entender isso. Pode até vender, mas não dura. Então, assim, se você começa a olhar, você Tem que ter desenvolve, recorrência, né? se ele tem ali uma aplicabilidade real, se ele facilita a vida das pessoas, se ele transforma a vida da sociedade como um todo, num dia a dia melhor, você vai vender sempre. É uma questão de divulgação, aí é marketing. Aí eu vou chamar o nosso pessoal, aí é os a especialistas Ingrid, ali. o Roma, que Vamos trabalha lá. com a gente, a sua equipe de marketing, para que eles possam fazer esse processo de colocação no mercado do produto. Mas o desenvolvimento, ele parte de necessidades Necessidade das básicas. pessoas. Como eu falei aqui da questão, se acabar batendo no celular, como é que eu pago? Necessidades básicas que nós temos no dia a dia. Tudo Fechou. sai disso. Não poderia responder melhor, né, Léo? Bacana, né? Terminar assim. Eduardo, Gostou, Léo? Foi boa a conversa? Top. obrigado. Samir, e aí? Maravilhoso. Aprendemos Quero pra parte caramba. 2. A partir de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vocês agora lá no Edam Pod. Oh, com certeza. E a gente inverte, Já a gente topei, faz, a gente já continua topei esse o convite. E a bate-papo gente super gostoso. deu muito match, muito legal. Obrigado aí pelo tempo, obrigado por estar compartilhando aqui com a galera um pouco da sua história, um pouco dos desafios aqui do Edam e também esse olhar sobre o futuro. Adorei. Acho que encerramos de uma forma Que bem bom. bacana aqui. Obrigado, Eduardo. Fico muito feliz. Valeu, E Eduardo. você que tá aí em casa, ouviu aqui, já curtiu aqui o episódio? Já deu seu like? Já comentou? Já se inscreveu no nosso canal aqui do PQP? Não deixe de abrir sua conta também no Edam. Então, é um empreendedor, a gente tem um público bastante de empreendedores. Manda mensagem aqui pro Eduardo, vamos ver se vocês já não se tornam clientes também, né? E se juntam a essa onda, a esse ecossistema de inovação para trazer mais resultado também pro seu negócio, beleza? Esse foi mais um PQP, Performa que Pode. Porque você pode performar. Valeu, abraço!